E aí, eu sou o Ledo Cartola e eu quero fazer um desafio pra você. Você consegue assistir esse vídeo sem pegar no seu celular? Se você estiver vendo no seu computador ou na sua televisão, faz esse desafio. Tenta chegar até o final desse vídeo sem pegar no seu celular. Bom, eu vou admitir uma parada vergonhosa. Eu desenvolvi o hábito horroroso de fazer tudo na minha vida com o celular na mão. Vendo Reels, vendo TikTok, assistindo algum vídeo no YouTube. Às vezes eu tô assistindo uma série e aí eu me pego vendo algum review de uma outra série no meu celular ao mesmo tempo. É um nível de sobreposição de tela que não faz nem sentido. Cara, eu tô até tentando lutar contra isso. Antes de dormir eu faço aquela parada de higiene do sono. Não sempre, mas eu tento fazer. Leio, sei lá, alguma parte de algum livro. Fico com uma luzinha amarela que a galera fala que é bom, tento diminuir um pouco as luzes antes, tentar pelo menos existir uns 5 minutos sem uma tela na minha cara. E enquanto eu fazia isso, eu percebi que talvez o TikTok não tenha mudado só a gente. Ele tenha mudado o jeito com que a gente consome conteúdo. Talvez o TikTok tenha mudado filmes. E eu não tô falando só dos vídeos verticais, eu tô falando do consumo como um todo. Porque existe uma diferença enorme entre você consumir conteúdo e você competir com conteúdo. E hoje Hollywood basicamente está competindo o tempo todo com conteúdo. Hollywood está competindo com um scroll de dopamina infinita, tá ligado? O TikTok ele não foi só uma nova rede social. Ele criou um novo jeito de você, enfim, consumir conteúdo, consumir entretenimento. Tudo precisa acontecer rápido. Tudo precisa acontecer imediatamente. Tudo precisa gerar recompensa constante. E quando bilhões de pessoas ensinam o cérebro a funcionar desse jeito, a indústria se adapta, a indústria muda, inclusive o cinema. Hoje, os filmes parecem ter medo de perder você. Medo que você pegue o seu celular, medo que você abra uma outra aba, medo que você vá embora. Por isso que os diálogos são mais rápidos e até mais repetitivos. Os personagens, eles não falam, eles reafirmam. Explicam, reexplicam e depois explicam de novo. Porque a indústria parte do pressuposto de que talvez a gente não esteja prestando atenção. E eles não estão tão errados assim. Repara numa coisa. Todo filme hoje quer uma cena viral. Uma música viral, uma piada viral, uma trend. Nos últimos anos a gente teve, sei lá, Deadpool, Stranger Things, Wandinha. Dá pra citar 1 milhão de exemplos. Até filmes que ninguém lembra a história acabam sendo lembrados por uma cena que explodiu no TikTok. E existe até uma discussão paralela sobre como os filmes estão se adequando à linguagem vertical do TikTok. Cenas estão sendo pensadas para serem recortadas e transformadas em edits depois. A ação começou a se concentrar em 1/3 só da tela. E eu posso falar isso até por mim. Vários dos takes dos vídeos que eu faço aqui viram cortes para as redes sociais. Então, quando eu gravo, por mais que eu pense na composição como um todo, luz de recorte, luz principal, tudo separada, o vídeo também tem que funcionar assim. E no cinema isso tá acontecendo também. Personagens ocupando apenas 1/3 da tela, a ação acontecendo em um pedaço só, composições mais simples e que no fim são mais fáceis de transformar em recorte de 15 segundos. Porque hoje um corte viral pode valer milhões em divulgação gratuita. O problema é que quando você começa a pensar primeiro no corte, você para de pensar na cena. Vocês já repararam como, por exemplo, os filmes estão muito cinzentos? Numa primeira camada isso pode até não parecer resultado de TikTok ou nada assim, mas o problema que faz os filmes virarem TikToks e estarem cinzas é o mesmo. Vou chegar lá. Antigamente os filmes pareciam diferentes, eles eram diferentes. Eles tinham textura, uma iluminação diferente, uma vibe diferente, uma composição diferente. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Cor, profundidade, personalidade. E hoje em dia isso tem sumido, os filmes têm ficado mais homogêneos nesse sentido, tudo mais cinzento, e eu costumo até chamar de fotografia de comercial de carro. Não tô falando que é mal feito, é bonito objetivamente falando, mas tem que ser bonito subjetivamente falando também. Não tem personalidade, não tem alma. E tudo isso acontece não necessariamente porque os diretores de fotografia ficaram piores ou algo assim. Na verdade é o contrário, é que a tecnologia evoluiu tanto que tudo é decidido depois, basicamente. Luz, cor, céu, background, atmosfera, tudo. O famoso resolve na pós, decide na pós-produção. Então, ao invés de um filme, uma produção assumir os riscos durante uma filmagem, eles gravam tudo no mais padrão possível para ser decidido depois. Porque o trailer pode mudar, a pesquisa de público pode mudar, o executivo pode mudar de ideia, o algoritmo pode apontar uma tendência diferente, e é mais fácil você remodelar tudo depois. E qual que é o resultado disso? Filmes visualmente corretos, mas visualmente esquecíveis. E agora eu preciso fazer uma pausa rápida, porque alguém pode comentar, tipo, mas o cinema sempre foi comercial. Isso é verdade, mas existe uma diferença entre uma obra precisar se vender e uma obra ser feita, né, ser construída inteira em volta de um marketing, de venda. Porque cinema, série, novela, dorama, animações, desenhos, tudo isso é arte. Mas antes disso, é produto, principalmente. Isso eu tô falando do mainstream. Não tô falando do cara que vai fazer um filme indie, independente, num estúdio artístico. Não, tô falando do
principal. As maiores produções da Netflix, as maiores produções do cinema, as maiores produções do YouTube. Isso é mainstream. E essas coisas, além de arte, também são produtos. Tem alguém colocando 100 milhões na mesa esperando receber 200 milhões. Isso muda tudo. Porque geralmente quem tá dirigindo a obra tá pensando na arte. Só que quem aprova a grana pra fazer a obra tá pensando no retorno. E às vezes essas duas coisas não andam juntas. Às vezes andam, mas às vezes não. E quando você não entende de cinema, isso pode parecer óbvio. Se o público não gostou da fotografia do trailer, muda. Se a pesquisa indicou que a imagem tá escura demais, clareia. Se a galera do TikTok gostou mais dessa cena, destaca ela. Parece uma decisão racional. E o problema é que você começa a otimizar uma obra artística com a mesma lógica que você usa pra vender um shampoo. E depois de um tempo, o filme começa a parecer uma propaganda de si mesmo. E dentro de tudo isso, talvez a mudança mais triste seja em relação ao roteiro. Os filmes estão ficando assustados com silêncio. Os filmes têm medo de silêncio. A cena não pode parar, o diálogo não pode respirar, uma sequência não pode simplesmente existir. Tudo precisa estar empurrando informação o tempo todo. Empurrando estímulo, empurrando barulho. E isso me lembra uma história curiosa. Tem aquele filme de Star Wars de 2017, Os Últimos Jedi, que tem uma cena maneiríssima de uma nave usando a Hyperspeed, né? Pra poder destruir um exército, enfim, num contexto de uma cena lá. E essa cena tem uma licença poética de acontecer no silêncio. Uma das cenas mais maneiras de Star Wars. Cara, estavam tendo que colocar avisos nas salas de cinema para as pessoas não acharem que o cinema deu algum problema com o áudio, porque elas não estavam conseguindo conceber 10 segundos de silêncio. E isso foi em 2017, antes do TikTok dominar o mundo. Imagina como é que é agora. E eu me pergunto se o TikTok matou as cenas lentas. Talvez sim, talvez não. E existe uma pergunta até mais interessante. O TikTok destruiu nossa atenção? Ou ele só revelou o que já estava ruim? Eu não tenho certeza, mas eu sei de uma coisa. O cinema hoje, ele não compete mais com filmes, com outros filmes. Ele compete com uma máquina que te dá recompensas instantâneas o tempo todo. E enquanto você assiste um filme de 2 horas, quantos TikToks você teria assistido? Quantos Reels você teria assistido? Todos eles prometendo uma emoção nova a cada 5 segundos. E aí surge uma pergunta curiosa, tipo, os filmes precisam ficar mais simples porque a nossa atenção piorou? Ou os filmes justamente precisariam desafiar a nossa atenção de novo? Porque se a arte começar a se adaptar 100% ao algoritmo, a gente vai perder aquilo que o cinema tem de mais especial. Eu não sei vocês, mas eu gosto de filmes que me fazem esquecer que celular existe. E eu fico triste com a tiktokização das coisas. E no fundo, cara, eu nem culpo 100% os empresários. Mentira, é culpa desses filhos da puta, sim.